Quanto vale o seu dinheiro? Dez e 28 da manhã, pelo horário de Brasília. Viajar para fora do país pode ser o sonho de muita gente, mas para isso é necessário, em alguns países, que você tenha um passaporte. Mas quanto será que custa tirar um, hein? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal, aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Professor Felipe, bom dia, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Comando da Esperança. Olá, bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite, vamos conversar aí um pouco mais. Com certeza. Quanto custa para tirar um passaporte e em quais situações este valor pode mudar? Em geral, o documento da Polícia Federal, ele custa aí mais ou menos R$250 para tirar o passaporte. Mas é preciso levar em consideração alguns custos que você pode ter se você morar numa cidade que não tem um posto da Polícia Federal que emite o documento. Então aí você vai ter que incluir o custo da viagem, que pode ser de carro ou de ônibus. Você vai ter a hospedagem, porque normalmente hoje o atendimento da Polícia Federal é com hora marcada, é com agendamento. Então você pode pegar um horário, digamos, muito cedo, que você não vai conseguir chegar cedo, porque você mora em outra cidade. Então você vai ter que chegar no dia anterior, vai ter que se hospedar, vai ter alimentação. Então é preciso considerar tudo isso. Aqueles que têm ou que estão morando numa cidade que você tem um posto da Polícia Federal, tudo fica mais fácil e aí só fica realmente o preço do documento. Então, assim, é um documento fundamental para se fazer viagem e que possibilita com que você possa, né, entrar em vários países do exterior, enfim, países aqui da América Latina também, e por aí vai, né? Então, assim, vale a pena tirar para quem deseja viajar. Professor Felipe, para quem está pensando em tirar o passaporte, o que é necessário, o que é necessário ser feito, né? Quais são os documentos é necessário apresentar? Existe uma série de documentos que precisa levar, né? Mais informações, é importante sempre entrar no site do governo federal, da Polícia Federal, que é quem é responsável pela emissão desse documento. É sempre ver lá quais são os documentos atualizados, né, que você precisa. Também tem os documentos dos menores, né? Então, assim, é preciso levar alguns documentos adicionais no caso de crianças, né? Enfim, é preciso provar a guarda da criança também, etc. E lembrando que o passaporte é apenas o documento internacional que a gente tem. Depois, né, quando você for viajar para outros países, você também precisa se informar e providenciar documentos para tirar os vistos para países que exigem que a gente tenha, portanto, esse documento a mais carimbado, né, colado lá no nosso passaporte. E falando sobre o visto, professor Felipe, como emitir o visto e saber o valor que ele custa para o lugar que se deseja visitar ou viajar? Além do passaporte, a gente precisa ter o visto para entrar em alguns países onde o Brasil não tem um acordo de entrada livre, né, como é o caso da Europa. Então, boa parte dos países da Europa, a gente pode ir lá, ficar viajando por 3 meses, sem nenhum problema, sem a necessidade de um visto. O que acontece é que outros países, por exemplo, como Canadá, Estados Unidos, se eu não estou enganado também o Japão, alguns países exigem que a gente tire o visto. Então, cada visto desse, você vai ter que entrar no site da embaixada desse país, vai ter que ver quais são os documentos que eles exigem, quais são os documentos de viagem que você também tem que provar. Então, por exemplo, alguns países exigem que você tenha um seguro de viagem, outros países vão exigir que você tenha uma passagem de volta, para que eles não corram o risco de que você não volte. Então, cada país tem uma forma de emitir o visto, tem um prazo de emissão também. Então, por exemplo, vistos para os Estados Unidos demoram muito, né? Você vai agendar lá para o ano que vem. Então é uma coisa que você precisa fazer com bastante antecedência para que o seu visto ele possa ser emitido. E o preço também vai depender de país para país. Em alguns países, né, o visto lá na embaixada é até um valor salgado. Então é preciso se organizar,
é preciso planejar essas finanças, porque pode ser um dinheiro, enfim, que pode te fazer entrar no vermelho. Ainda mais se você quiser fazer uma viagem em família, então 3, 4, 5 pessoas, o que exige, claro, muito mais dinheiro para poder emitir os documentos. Tá certo. Olha, muito obrigada por seus esclarecimentos nesta manhã aqui com a gente no Comando da Esperança. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um abraço a todo mundo aí. Bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, professor Felipe. Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Agora você que sonha em viajar para o exterior, se organize financeiramente com antecedência para tirar o seu passaporte. Se necessário for, também o visto e desfrutar, claro, das férias sem entrar no vermelho. Para você sugerir temas para o nosso bate-papo aqui com os especialistas no Quanto Vale o Seu Dinheiro, 34 99 935 2894. Quanto vale o seu dinheiro?